Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 2 de fevereiro. Eu, Pastor Fábio, estou aqui para poder trazer um devocional especial para você com o tema O Poder da Língua. Queridos, esse tema é um tema muito importante, é um tema que inclusive nós ministramos, né? Uma parte dele nós ministramos no nosso seminário de cura e libertação, e é algo muito interessante de se meditar e pensar e mudar a nossa posição diante das palavras que pronunciamos. Então esse devocional de hoje, ele é para me fazer pensar, analisar e trazer um alinhamento com o Senhor, porque tudo que nós pronunciamos, tudo que sai da nossa boca, queridos, vai ter um resultado, vai ter um peso, uma sentença no nosso mundo, no mundo espiritual e também no mundo físico, ok? Então eu quero trazer esse texto para você, esse tema, para que a gente possa meditar, e claro que eu vou pedir para que você possa estar compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, né? Curta, comente, compartilhe, isso nos ajuda muito para que a plataforma possa também recomendar, ok? E também para que você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever em nosso canal. Todo dia tem um devocional, tem leitura da Bíblia, tem lives ao vivo, tem a oração da meia-noite, um momento só de oração, ou seja, são momentos especiais que você tem com Deus. Amém? Então vamos lá, queridos. Eu quero então trazer esse tema para você. Como eu disse, o tema, o poder da língua, e nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. E o primeiro texto que eu quero trazer, queridos, está lá no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21. É um texto bem interessante, muito sábio, e um conselho, começa com um conselho, né? Para que nós possamos aí meditar. Então vamos ver? Provérbios 18, 21 diz: a língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Queridos, por que a gente fala tanto do poder da língua? Porque tudo que nós falamos, ele vai reverberar no mundo espiritual e no mundo físico. Isso já é comprovado cientificamente. O próprio Jesus, quando nos deu autoridade, quando esteve na terra, mostrou isso, dando autoridade aos discípulos. E até mesmo um deles chega para Jesus e fala: Senhor, até os demônios se submetem ao teu nome. Ou seja, quando eles falavam com o demônio, a autoridade que Jesus deu para eles, quando eles mencionavam o nome de Jesus, falava, ele tinha que acontecer algo, ou seja, o demônio tinha que sair. Né? Isso é a autoridade. A autoridade de Jesus não é simplesmente você ter autoridade e não fazer nada. Você tem que pronunciar. Jesus, ele pronunciava algo para curar, para expulsar um demônio, para poder ressuscitar o morto, para pregar, para converter pessoas. Então a fala, o poder que a língua traz para o ser humano é algo muito poderoso. Você pode matar e destruir uma vida de uma pessoa, como você pode ressuscitar uma pessoa que por muito tempo ela foi escravizada por palavras de maldição. Quando a gente fala do poder da língua, a gente está falando de um poder de abençoar e de amaldiçoar. E eu sempre falo, queridos, que o poder da língua, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala, mas principalmente com os da nossa casa. Porque a palavra que sai da sua boca relacionada a um filho, uma palavra de maldição, uma palavra onde muitas vezes está de cabeça quente, isso pode trazer prejuízo na vida do teu filho. Por quê? Porque a palavra que você lançou é uma palavra que pode ser de vida ou de morte. Não de morte física, mas muitas vezes morte em alguma área da vida.
Quando o pai, por exemplo, fala para uma menina assim: não, papai não vai deixar você casar com ninguém, você não vai casar com ninguém porque eu não vou deixar. Ele pode falar brincando, ele pode falar muitas vezes no momento ali, mas aquilo vai reverberar na vida dela. Ou quando, por exemplo, um pai fala para a filha assim: você nunca vai ter filho. Ou quando a mãe fala assim: você vai ver quando você tiver filhos, você vai pagar por tudo que você fez para mim. Isso são palavras de maldição. É o poder da língua sendo executada na vida de uma outra pessoa. Ou quando você traz uma palavra que vai denegrir o teu filho, falando que ele não vai ser ninguém, que ele não sabe fazer nada. Tudo isso vai reverberar. Pastor, quer dizer que eu só tenho que falar palavras de bênção? Eu não posso chamar a atenção do meu filho? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, você pode chamar a atenção do teu filho, você pode repreendê-lo, mas você tem que tomar cuidado com o que sai da sua boca. Isso para qualquer pessoa. Eu estou citando exemplo familiar porque é algo que você convive muito. Mas isso pode ser lá no seu trabalho, pode ser lá na igreja, pode ser numa convivência com amigos. Você tem que tomar cuidado com o que sai da sua boca. É muito sério. Ok? E eu quero mostrar para você isso na Bíblia também, no livro de Tiago, capítulo 3, versos 5 a 6. O grande problema que você pode ter, eu e você podemos ter, quando nós não conseguimos controlar esse pequeno órgão chamado língua. Né? Olha só o que diz a Bíblia. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Vocês viram que eu falei para vocês tomar cuidado com o que você fala para o filho, para a esposa, para o marido. Por quê? Porque quando você lança uma palavra, ela pode contaminar aquela pessoa, ou seja, a maldição. É uma maldição, é uma contaminação, onde ela pode incendiar, queridos, o percurso de uma vida inteira. A pessoa muitas vezes ela pode passar uma vida inteira sem conseguir prosperar, progredir, romper, por causa de uma palavra que alguém que é líder, alguém que estava acima dela, disse para ela. Um pai, um avô, um tio, um professor, um chefe, um pastor. Pode acontecer isso, pastor? É tão sério assim? Sim, queridos. Olha o que a Bíblia diz. Incendeia todo o curso da sua vida. Você pode incendiar, você pode acabar o trajeto, o caminho maravilhoso que uma pessoa teria por causa que você lançou uma palavra contra aquela pessoa. Antigamente, queridos, muito antigamente, se falava muito em praguejar. Você já ouviu isso? Eu confesso a você que eu tinha ouvido isso há muito tempo atrás, mas depois, com determinada idade, eu já não ouvia mais isso. E um dia, trabalhando, eu estava como gerente de uma empresa, eu lidei ali com uma situação de conflito entre um cliente e um vendedor. E aquela mulher, quando ela saiu, ela parou na frente da loja e praguejou e lançou uma maldição com palavras sobre a vida daquele vendedor. E eu, naquele momento, já era cristão, eu pensei, falei, eu nunca tinha visto isso, primeira vez que eu vejo alguém lançar palavra de maldição assim por maldade pura
conscientemente. Porque normalmente você pode falar algo, muitas vezes no calor da emoção. Aquela senhora não. Ela teve ali, conversando com o vendedor passou toda a informação para ela, não dava para fazer aquilo que a cliente queria, né? Um desconto a mais que ela queria, já tinha dado todo o desconto que o vendedor poderia ter dado, e ela simplesmente parou na frente da loja, apontou o dedo para ele, praguejou, falou palavras para ele, para praguejar ele. Logo depois eu vim, orei por ele, ali naquela situação, né, para cancelar aquilo ali. Pastor, como que desfaz depois da palavra lançada? Querido, se você lançar a palavra de maldição sobre a vida de alguém, primeira coisa, pedir perdão para a pessoa. Seja para um filho, para uma esposa, para um pai, para uma mãe, para qualquer pessoa. Pedir perdão. E segundo, orar, retirando e cancelando aquela palavra que foi lançada contra a vida daquela pessoa. E se foi lançada contra a minha vida? Eu libero perdão para aquela pessoa que lançou, oro e cancelo aquela palavra dita contra a minha vida, para que ela não venha reverberar, para que ela não venha tomar ação na minha vida. Vocês viram só como que o poder da língua, queridos, ele pode ser danoso? Pois é. Então, amados, eu quero trazer também outro texto para vocês em forma de conselho. Daí. Pastor, então como que eu devo lidar com essa situação? Porque muitas vezes a gente pode acontecer de eu falar, pode acontecer de eu simplesmente falar ali sem querer. A Bíblia nos fala, queridos, que nós não temos um controle completo do nosso ser, principalmente da nossa língua. A Bíblia diz que esse que tem um controle sobre todo o corpo, ele é perfeito. Né? No verso 2, no mesmo capítulo 3, verso 2, ele diz, pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. E nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos e pecadores. Então nós tropeçamos, então nós temos que ter consciência do que o que nós falamos vai ter um peso, uma medida, vai ter uma consequência, e eu tenho que saber que depois que eu falei, só vai ter uma volta. Eu pedir perdão por aquela pessoa e orar cancelando aquela palavra daquela pessoa. E quando é para mim, eu liberar perdão para aquela pessoa que lançou a palavra na minha vida e orar cancelando aquela palavra. Você me entendeu? Mas o texto que eu quero trazer é o livro de Tiago, capítulo 3 mesmo, mais o verso 9 a 12. Verso 9 a 12. E vai dizer assim para a gente, ó. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, essa é uma direção que a Bíblia nos traz sobre o poder da língua, para que nós possamos ter cuidado com o que nós venhamos falar. Por quê? Com a mesma língua que nós muitas vezes amaldiçoamos alguém, nós estamos depois adorando ao Senhor. E eu tenho que tomar cuidado com relação a isso. Porque a língua ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Como diz também o livro de Provérbios, de vida e de morte.
Então, qual é o conselho mais drástico que a Bíblia nos dá com relação ao poder da língua? Esse está lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 19. E esse aqui, amados, é o texto de todos os que nós lemos, é aquele texto que você deve escrever, colar e sempre lembrar disso na nossa vida. Porque, queridos, nós para falarmos no calor da emoção, ou como diz a turma, vem quente, volta fervendo, não é assim? Eu tenho que meditar no que a Bíblia diz. Olha só o que diz lá em Tiago 1, verso 19 a 20. Diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Estejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você viu como é drástico o conselho bíblico? É drástico, queridos. Sejam todos. E primeiro é que ele começa, meus irmãos, tenham isso em mente. Ou seja, guarde isso na sua mente, medite nisso, esteja claro e nítido nisso dentro da sua mente e estejam todos prontos para ouvir. Ouça. Tardios para falar. O que é tardios para falar? Antes de você abrir a sua boca para falar algo, pensa, medita, ou então simplesmente fala, ó, eu não tenho a resposta exata para você agora, mas me dá alguns minutos que eu vou te dar a resposta correta. É melhor do que você falar algo que possa magoar alguém. Ou simplesmente no calor da emoção, no momento onde muitas vezes se acaloraram as coisas, você simplesmente fala assim, olha, eu não vou falar nada agora porque não é hora de eu falar. Depois conversamos. É a melhor coisa que você pode fazer. Porque se você não for tardio no falar, tardio no irar-se, você vai falar o que não deve e depois vai ter que fazer caminho de volta, pedir perdão, orar retirando a palavra de maldição sobre a vida daquela pessoa. Ou seja, é pior. Então é melhor ser tardio no falar. O poder da língua, queridos, é muito sério, não é brincadeira. E nós ministramos isso no nosso seminário de cura e libertação. Muitas pessoas já foram aprisionadas por anos e anos e anos por causa de palavras, muitas vezes, de líderes, de pai, de mãe, de vô, de avó, de tio, de tia, professor, chefe de trabalho. E isso é muito sério. Isso você acaba com o percurso de um caminho lindo que a pessoa tinha. Simplesmente você vai lá e acaba com aquele caminho. Então toma bastante cuidado com o poder da língua. Vamos orar, queridos? Poderoso Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos o teu santo nome por esse dia, Pai, 2 de fevereiro, Pai. Nessa sexta-feira, 2 de fevereiro, o qual o Senhor trouxe para nós essa palavra poderosa para que nós possamos pensar, meditar e alinhar a nossa vida. Guarda-nos e proteja-nos, meu Pai, na ida, na volta, na saída, na chegada, a nossa casa e a nossa família. E também, meu Pai, nos ajuda a ter esse controle e o poder, esse controle sobre a língua, Pai, para que nós não venhamos machucar ninguém, contaminar ninguém, amaldiçoar ninguém, mas abençoar a vida do nosso semelhante. Em nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.